Agora eu vou falar da origem dos espartanos. Os espartanos, na verdade, eles eram dórios ou dóricos. Quem que era esse povo? Eram uns bárbaros, selvagens, os caras eram saqueadores, nômades, eles viajavam por toda a Grécia ali e eles chegavam arrebentando tudo e dominando. Os caras eram sinistros, os bichos eram fortes, os bichos eram cabulosos. A gente vê que a origem dos espartanos é cabulosa. Eles já tinham na época instrução militar. Na época eles já tinham uma inteligência militar muito avançada, principalmente na construção de armas. Eles já construíam as espadas de ferro, que eram muito mais fortes que as espadas de bronze. Eles já tinham acesso a esse tipo de matéria-prima. Então não tinha pra ninguém. Quando eles chegavam na cidade, eles detonavam todo mundo mesmo e botavam pra arregaçar. E aí o que aconteceu? Eles chegaram nessa Lacônia, no caso, né? E chegaram lá e viram uma cidade que moravam 3 tipos diferentes de povos gregos mesmo. E aí, junto com os mecenas lá, eles chegaram lá e arrebentaram a cidade toda. Quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não conseguiu, morreu. E quem não morreu, ficou lá e virou escravo, virou servo. E só que tem uma diferença entre servo e escravo. Na verdade, esse servo, esse escravo não podia ser vendido, esse escravo não podia ser comprado e nem podia ser liberto. Na verdade, um escravo de um espartano, ele praticamente ficava vivendo com o espartano o resto da vida dele ali. E ele, inclusive, ia para a guerra com os espartanos também. E esses servos, eles eram chamados de ilotas. Esses ilotas, eles serviam os espartanos. E como os dórios chegaram na cidade e tinham mais ilotas do que espartanos, o Estado mesmo de Esparta resolveu dividir igualmente para a população esses servos para os espartanos. E deu uma média mais ou menos de 7 ilotas para cada espartano. Então você imagina, numa família com 4 espartanos, são 28 servos ilotas. O que poderia acontecer com isso, gente? Rebelião, com certeza. Esses ilotas iam tentar rebelião, eles eram a maioria. Então o espartano tinha que estar atento o tempo inteiro. Ele não podia dormir direito, ele tinha que estar sempre mais forte, ele tinha que sempre comer melhor, ele tinha que ser sempre mais inteligente, ele tinha que sempre estar subjugando mais esses ilotas, mostrando sua força física, mostrando que ele era que manda no pedaço ali. Inclusive Esparta tinha um conselho da Cripteia, que era onde os espartanos reuniam para pegar os ilotas, que eram os rebeldes, os revoltados, que gostavam de fazer o furduim ali, naquele alvoroço ali, espartano tentando revolta ali, tentando dominar os espartanos. Então, de onde que vem o instinto espartano? De onde que vem toda a essência, né? De onde que surge essa personalidade espartana? Primeiro, desses dórios, que era cabuloso, os caras já eram selvagens mesmo, os caras já eram brutos. E segundo, porque o espartano tinha que estar sempre o tempo todo alerta. Ele tinha que estar sempre ligado, porque toda hora tinha alguém querendo passar ele para trás, né? Então ele tinha que estar sempre treinando, tinha que estar sempre atento ali em combate. Então isso era comum no dia a dia dele, ele vivendo na própria casa dele. Ele já tinha que estar sempre atento, sempre alerta a esse tipo de coisa, porque a qualquer hora ele podia ser atacado. Cara, eu acho que ainda estou vivo aqui um pouquinho, mas tá bom, isso tá ficando bom. Pessoal, e outra coisa, agora a gente faz uma comparação com os dias de hoje. A gente está na vida aí, está na rotina aí, no ambiente de trabalho, a gente está buscando aí uma vida melhor. E o que acontece? Toda hora tem gente para passar a gente para trás. E a gente às vezes tem que ficar igual os espartanos, tem que ficar sempre atento, ficar sempre atento a esse tipo de coisa. Porque às vezes é um parente, é um familiar, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o governo, às vezes são juros, cobranças de uma operadora de celular. Então a gente tem que ficar o tempo todo, a gente tem que ficar sempre ligado. O banco de... Tá foda. O banco... Eu não pedi esse serviço. Gente, eu vou falar mais. A pior coisa que tem é quando pessoas desonestas se escondem atrás de empresas e instituições e colocam regras lá de abuso mesmo, de tarifas, de coisas de serviço que você não pediu, que você não comprou, e você não consegue identificar essas pessoas e sai lesando um monte de gente, se colar, colou. E aí você tem que entrar na justiça, tem que procurar seus direitos. É complicada essa situação, né? Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. Se esse tipo de situação acontece na sua vida, se alguém te lesa, se alguém te trai aí, ou seja parente ou familiar, ou seja uma instituição, como é que você reage a esse tipo de situação? Deixe seu comentário aqui no nosso canal do YouTube aqui, e nós estamos aqui com um link da comunidade também no WhatsApp, do Espartano da Vida Moderna, onde que a gente posta vídeos sobre desenvolvimento pessoal, aprofunda esses assuntos aqui do canal. Eu agradeço demais pelo apoio de todos vocês. Arru!